gente, olha quem tá aqui de novo. Tcharam, meu irmão Cristiano. Gente, ele já esteve aqui no canal, como vocês já devem ter visto, né? Ele respondeu várias dúvidas que a mulherada costuma ter, assim, sobre esquecer anticoncepcional. Depois no final eu vou botar o vídeo, caso vocês não tenham visto, vou botar pra vocês ir. Esquecer anticoncepcional, o que fazer, pílula do dia seguinte, todos esses assuntos aí que a mulher que tá aí, ó, nessa fase, assim, né? De 16, 17 a 30 lavar a fumaça, a gente tem problema com isso, né? Quer saber o que faz se acontecer tal coisa. Então, assim, ele é ginecologista obstetra, caso tu esteja chegando hoje nesse vídeo, não tenha olhado primeiro. E a gente vai falar hoje sobre coisas de gravidez. Coisas de gravidez foi ótimo. Assim, né? Coisas de gravidez. Eu tenho 3 irmãos, ele é o mais velho, né, de nós. Então, só pra vocês saberem. Embora não pareça, ela já disse da outra vez. Não é que eu pareço mais velho, que tem outro irmão no meio que parece mais velho. Isso já pra ninguém perguntar se ela é mais velha que eu. É, no caso. Desaforo. Não perguntem, tá? Falar um pouquinho sobre ti de novo, caso, né? Tem bastante gente que não conhece, tem bastante gente lá em Porto Alegre, que ele mora em Porto Alegre e atende lá, né? Então tem bastante gente que vai no consultório dele, que às vezes não é tia, né? Que ele é meu irmão, então como ele veio visitar aqui, eu em São Paulo, a gente resolveu fazer esse vídeo pra dizer que tem meu irmão, porque tu é um irmão muito especial pra mim. Tu é uma irmã muito especial pra mim. É. A irmã mais especial. A mais de todas. Até porque só tenho ela. Mas tô brincando, a gente se dá muito bem, né? Conta pra ela. Muito bem. Faz tempo. Faz tempo. As pessoas dizem, tu é irmão da Alice? Eu disse, olha, desde pequeno. Então, gente, ele é um irmão muito especial porque ele contribuiu muito pra minha carreira. Eu acho que se eu tô fazendo vídeo hoje, ele tem muita responsabilidade em todo o sucesso da minha carreira, com certeza. Porque no começo, quando a gente não tem dinheiro pra empresário, a gente, né, a primeira pessoa que começa a ajudar é o irmão. Então ele fez muito isso com toda a sua genialidade, emprestou pra mim isso, porque ele trabalha muito, então desde sempre, então eu sou muito especialmente inteligente que fazia tudo, tá? Então assim, ó, antes de começar a olhar esse vídeo e tirar as dúvidas, se inscreve aqui no canal, isso é importante pra tu receber as notificações que eu tô fazendo. Configura bonitinho aqui, bonitinho. E mais importante, favorita esse vídeo, coloca na sua playlist. Vai ajudar várias pessoas que têm dúvidas também, porque isso vai aparecer para as outras pessoas, tá? Então, primeira pergunta. Pintar o cabelo tem problema quando a mulher tá grávida? Tudo que a gente vai falar hoje é sobre meio que gravidez, tá? Então vamos lá. Pintar o cabelo. Antes, eu sempre gosto de falar, especialmente em gestação. Melhor pessoa para te responder as dúvidas é o profissional de saúde que está te acompanhando. Tá. Né? Mulher, especialmente gestante, é um ser muito especial, uma pessoa que precisa ser muito bem cuidada, muito bem orientada. Cada pessoa tem as suas particularidades e a melhor pessoa para entender é o profissional de saúde que acompanha a gestante. E é a pessoa que tu tens que confiar, que a gestante tem que confiar, né? Então eu posso dizer alguma coisa, eu já digo de antemão, digo alguma coisa. Vai contra o que o teu obstetra está falando, confia no teu obstetra. Ele é a pessoa que mais te conhece, muito melhor do que eu. Pintar o cabelo, certo? Tem se fala bastante sobre isso aí, né? Aliás, uma coisa com relação a medicações, substâncias em geral. A gente tem muita substância que foi testada, né? E que tem comprovação que não tem problema. Tá. E tem muita substância que foi testada que tem comprovação que tem problema e muita substância que não foi testada, né? Então eu vou te dizer que a maioria das substâncias, medicações, a maioria não foi testada de forma suficiente para dar um perfil de segurança. Mas o que a gente consegue ver nas pesquisas e nas situações é que até hoje não teve nenhuma malformação associada significativamente com pintar o cabelo, com descolorir o cabelo, com tinturas por mais diferentes que sejam, não é? Então, a princípio, não existe uma contraindicação formal de utilizar. Eu digo que a gente tem uma mania, eu, por exemplo, tenho uma mania de os primeiros 3 meses são os meses mais importantes da formação do bebê. Tu não precisa usar uma substância tão artificial, uma substância que não tem tanto estudo. Quem sabe a gente não utiliza, pelo menos nos 3 primeiros meses, mas eu tenho que reconhecer que não existe nenhum subsídio científico para não deixar fazer. É diferente de alguns tratamentos capilares que utilizam
outras substâncias, por exemplo, formol, né? Então a gente tem um monte de escova progressiva, algumas substâncias que tem, isso é importante. Mesmo inalatório já foi associado com algumas aumentos de frequência de algumas malformações em animais, né? Então não se utiliza. Certo? É bem diferente escova progressiva japonesa do que pintar o cabelo, tonalizar, isso não tem problema. Beleza. Certo? E maquiagem? Maquiagem? Maquiagem tem que maquiar. Não existe até agora nenhuma contraindicação de maquiagem. A maioria dos produtos que tu aplica na pele, eles têm muito pouca absorção sistêmica. Existe muita coisa que é absorvida, assim, às vezes anti-inflamatório é bastante absorvido. Mas a coisa foi feita para ser absorvida, pois né? Essa é a maior diferença. Mas, por exemplo, filtro solar tu é obrigado a utilizar, por exemplo. Maquiagem em geral não vai ter problema. Aliás, tu podia fazer uma maquiagem pra gestante, né? Pois é. Pra grávida. Às vezes, ela contorninho. Ela aí dá uma inchada no rosto. Dá uma inchadinha no rosto. Aumenta pode ter um pouco né? mais acne às vezes também. Não ficou bonito assim. Não. Essa é uma pergunta até que eu tinha dúvida, assim. Tu engravidou hoje e tu não sabe, assim, esqueceu um comprimido e engravidou. E aí tu não sabe que tu engravidou e continuou tomando anticoncepcional. Tem problema isso? Não se estressa com isso. Todos os hormônios, na verdade, estrogênio, progesterona e os derivados, eles são considerados que a gente chama de risco X de medicação. É uma medicação que não existe qualquer benefício que vá superar riscos. Por quê? Porque tu não precisa utilizar isso na gravidez, não tem nenhum sentido de tu utilizar. E óbvio que em alguns estudos animais e alguns estudos até em população, há uma medicação, uma exposição a grande quantidade dessas substâncias associada com malformações. Mas a gente realmente não vê na prática um aumento de malformações e de problemas de alteração em embriões, em bebês, que a mãe ficou usando inadvertidamente por um tempo a pílula, às vezes 1, 2, 3 meses. Tem gente que usou pílula bastante tempo e não se deu conta. Isso não seja um motivo de estresse. Tá bom. Bebida na gravidez, bebida alcoólica, né, gente? Não pode. Em dose nenhuma. Não pode. Recomendação da Organização Mundial de Saúde é não utilizar. É considerado, a maioria das pessoas não sabem, é considerado a maior causa de retardo mental no mundo, o maior teratógeno. Teratógeno é substância que causa malformação, né? É considerado o teratógeno mais importante, até porque ele é muito frequente. É o mais comum, né? Não que ele tenha muito poder, tanto poder assim de causar problemas, mas é porque ele é muito frequente, então a gente vai ter crianças afetadas por isso, né? E realmente pode dar alterações faciais, alterações comportamentais, bastante importantes, e de desenvolvimento neuronal, desenvolvimento comportamental da criança depois que nasce. A gente se percebe isso aí. Existe uma noção muito clara dos malefícios que causam uso exagerado de álcool, tipo porres, por exemplo, né, na gravidez, e uso moderado continuado. A gente sabe que existe problema. O problema é que não se determinou até hoje qual é a dose mínima de álcool que é segura. Ninguém vai fazer um trabalho agora, vamos parar. Metade dessas grávidas usa um pouquinho de álcool e metade não usa nada para ver qual que vai dar problema. Esse é um tipo de pesquisa que não se faz, né? Então, realmente, a dose mínima não foi estabelecida, né? Embora tenha estudos controversos com relação ao que pode e o que não pode, a recomendação é não utilizar, nem engolir. Tá. E antes da gravidez? O que tem? Tipo, beber antes da gravidez, antes de... Não tem problema. Não, pode beber. Acontece muita gente, aquela situação, tipo, doutor, olha só, tô grávida. E o mas eu tomei todas na semana passada. Tomou, deu, não vai... É muito difícil dar algum problema. Só que a partir dele não vai tomar mais, né? É brindezinho, com suquinho mesmo, essas coisas. Sabe que tem que tu tá gestante, não tem sentido realmente tu utilizar, né? Gente, vocês não vão também ficar pensando assim, mas a minha amiga tomou tudo e nem aconteceu nada com o filho dela. Que bom, né? Que bom, que maravilha, né? E ele não tá dizendo que é regra, tomou um porre e vai acontecer isso com o teu filho. De forma alguma, entendeu? Mas assim, pela Organização Mundial de Saúde, não existe dose segura pra isso. E digo assim, pouca coisa, pouca substância, pouco medicamento, pouca coisa que tu vai dispor é realmente veneno. As pessoas dizem que não é veneno, entendeu? Não é veneno pra criança. Mas o que a gente realmente tem que evitar, exposição prolongada, exposição continuada, exposição em grandes doses, a tudo aquilo que a gente não conhece, ou principalmente aquilo que a gente sabe que pode dar algum problema. E sushi?
que tem? Pode comer ou não? Depende, tá? Depende, né? Isso é um grande problema e existe até uma certa controvérsia com relação ao que os profissionais... Existem duas coisas diferentes, assim. Existe a questão do sushi em si, do peixe, na verdade, do peixe cru, que ele pode ter um vermezinho, qualquer peixe, na verdade, pode ter um vermezinho, que dá uma verminose, é tipo a tênia do peixe, existe, tá? Entendi. E a recomendação, inclusive, para qualquer peixe que é consumido cru, é que ele tenha sido, depois de pescado, que ele tenha sido congelado a determinados graus, graus por um determinado tempo, por vários dias, para depois ser descongelado e poder ser consumido quando ele quer ser consumido cru, por causa dessa história da tênia. Não que isso tenha uma coisa especial para a gestação, é para qualquer pessoa. Entendi. Com relação à gestação, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é toxoplasmose, tá? Toxoplasmose as pessoas falam da doença do gato, né? Pobre dos gatos. Não, mas não na verdade, não, é que o gato é um hospedeiro, né? E os fezes do gato, né? Que acabam contaminando de repente uma alface, alguma verdura e a pessoa come aquilo que estava contaminado com as fezes do gato. Não é o gato que transmite, né? A recomendação é não comer cocô de gato. Na verdade é essa. Não, mas não é isso, isso. gente. Não comer coliformes que o gato deixou. Óbvio, né? Tem que cuidar, né? E o que acontece com o sushi ou com qualquer coisa que não é bem lavada, qualquer coisa que não... Verdura na rua. Esse é o problema, assim, a verdura, a salada que tu não sabe quem é que lavou, se não foi bem lavada, tu não pode consumir quando tu tá grávida e que tu não tem proteção para toxoplasmose, tem exame para ver isso aí. Quando tu não é protegida para toxoplasmose, tu é obrigado a evitar saladas, verduras que não são bem lavadas, alimentos crus, né, que tu não sabe a procedência, que não é bem lavado, carne crua, certo? E isso entra também, apesar de tu não ver uma conexão exatamente do cocô do gato com o peixe, né? Pensa que sushi, sashimi são alimentos que são comidos crus e feitos com a mão, né? Então tu tem que saber muito bem como é que é a mão da pessoa que fez naquele balcão, tá? Se cuidou bastante para fazer aquilo ali. E daí, de repente, pegou um outro que não estava tão bem cuidadinho. É melhor não comer, tá definido. Eu sou tua doutor, eu tô diagnóstico lá. Mas entendeu por quê, né? Essa é a questão. É comum os médicos pedirem pra não contar que a pessoa tá grávida, principalmente no início, nos 3 primeiros meses. Hoje tem esse negócio, né? Que a gente acaba recomendando muitas vezes. Quem sabe dar uma seguradinha. É que é engraçado, né? A pessoa bota já o testezinho de gravidez no Facebook. O teste de urina, né? A pessoa tá super feliz, super faceira que tá grávida. Quer dividir aquilo. Né? Quer dividir aquilo. Mas a gente tem que entender que, assim como a gente sabe, por exemplo, que coelhos têm muitos filhos, a gente sabe que humanos perdem 20% das gravidezes. Isso acontece, entende? Essa é a taxa normal de abortamento da população humana. Em torno de 20-25%. Nós sabemos que isso vai acontecer, certo? Isso não é anormal, isso é ruim, é triste, certo? Mas é uma coisa possível, é da natureza, né? E isso não é causado por nada, sabe? A gente diz que é azar, né? É aquela coisa, não juntou o melhor espermatozoide com o melhor óvulo. É a seleção natural. É a seleção natural. E a maioria dessas situações, que são muito comuns, acontece até a 8ª semana. Geralmente acontece até a 12ª semana de gravidez. A maioria delas é até a 8ª semana. Então por isso que às vezes a gente recomenda... Espera definir dá uma melhor, seguradinha, né? ver o nenê lá, ver que tá desenvolvendo, tá direitinho. Depois tu conta pras pessoas, né? Sempre tem aquela vizinha chata que vai lá falar aquela coisa, né? Não, eu gosto de... Delicado. Assim, porque é brava aquela situação, assim, tava grávida, contei pra todo mundo. Tive um sangramento, perdi. Não foi culpa minha, perdi porque a seleção é da natureza. Normal. E daí vai lá e diz, como é que tava o nenê? Pois é, perdi. Ruim esta situação. Fora que isso que a Alice falou, apesar de ser uma coisa natural, né? Sempre tem alguém que vai dizer, mas o que tu fez? Mas também tu não te cuida. Mas também tu trabalha muito. Mas também tu te estressa muito. Que sacanagem isso aí. Uma coisa que a seleção natural acontece super cedo na gravidez. A pessoa pobre da gestante não tem culpa nenhuma sobre o que aconteceu, né? E sempre tem alguém para quer dar uma alimentadinha naquela... E a mulher já se sente culpada, já se sente fraca. Nasce a mãe, nasce a culpa, essa é a questão. A gente sempre fala isso, é verdade. Gente, isso é muito, muito, muito complicado. Então, eu sei lá,
quando o dia que eu tiver grávida, se um dia eu tiver, eu acho que vou querer estar, eu vou cuidar muito isso, porque é muito chato ter que dar satisfação numa coisa que tu não tem culpa. Eu já vi muita mulher perder nenê, se achar mais fraca, se achar incapaz, assim, e isso deve ser um sentimento muito comum entre todas elas. E muito Não, ruim. eu costumo trabalhar com gestante de alto risco e acabo atendendo pacientes que perderam 2, 3, 4, 5, 6, né? Bom, daí sim, existem algumas situações que a gente tem que ver coisas clínicas que podem levar a acontecer de novo, que são tratáveis. Entendi. Né? Mas acho que 90% delas a gente tem que tratar uma culpa que elas não têm. O que fazer? Quais são as principais coisas para fazer para se preparar para uma gravidez? Ácido fólico, né? Isso a gente tem que estar sabendo, né? Por que o ácido fólico é bom? Por quê? Ácido fólico é uma vitamina, né? Ele é muito importante para prevenir defeitos de fechamento do tubo neural. É para aquelas situações de crianças que nascem com um defeito na calota craniana, na formação da calota craniana, ou um defeito na formação da coluna, que a gente chama de meningomielocele. São coisas raras, mas que o ácido fólico reduz dramaticamente isso aí, né? E a recomendação é 400 microgramas ou 0,4 miligramas, no mínimo um mês antes de engravidar. Habitualmente a gente costuma colocar como ideal 3 meses antes de engravidar e no início da gravidez, mas no mínimo um mês a pessoa tem que fazer isso. Isso é o básico, né? Básico. Mas é muito importante ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável. A gente recomenda que a mulher, se ela está um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, que ela perca peso antes de engravidar. Por que isso? Isso reduz problemas da gravidez, doenças da gravidez, tipo pré-eclâmpsia, diabetes. Tá. Fora que, óbvio, o ideal na gravidez é ter um ganho de peso adequado. Poder perder depois, né? Tem toda a função para o bebê, né? A obesidade causa mais chance de diabetes, o neném também pode ser prejudicado por isso. Então, sempre o ideal é ser o mais saudável. É importante fazer esporte antes da gravidez também, tem trabalhos mostrando que esporte pode reduzir chance de pré-eclâmpsia, de diabetes, né? Parar de fumar, né, gente? Isso não tem dúvida, fumar é um grande causador de problemas para o bebê, para a placenta, da restrição de crescimento, aumenta a chance de descolar a placenta, que é um evento muito grave, final de gravidez. A gente aproveita a gestação para parar de fumar, ou antes da gestação para parar de fumar. E essas são as recomendações mais gerais, básicas. Tá. E essa história de que foi proibida a cesárea, ou um pouco da cesárea, uma porcentagem de cesárea. Proibida a cesárea não, porque é impossível, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, a última pergunta. Tá, então assim, o que aconteceu na verdade é que este ano, em 22 de junho deste ano, né, o Conselho Federal de Medicina emitiu o parecer, né, da recomendação para uma regulamentação do Conselho em termos éticos com relação a cesariana a pedido. Que, considerando ético que o médico realize cesariana, uma paciente que está bem orientada com relação aos riscos e os benefícios, e isso não é antiético, guardadas as devidas proporções, indicações médicas e possibilidades da mãe e orientação que a mãe tem e também com relação ao que o médico acha adequado, certo? Só que a grande questão é que quando acontece isso, uma cesariana eletiva, pedido, a recomendação é óbvia de não se fazer antes das 39 semanas. Essa foi a proibição, não fazer antes das 39 semanas. Mas isso já era uma conduta comum, que deveria ser feita há mais tempo, não é uma novidade exatamente, né? Por quê? Porque, só para saber, a gente considera a gestação a termo, quer dizer, com o nenê completo, se fala entre 37 e 41 semanas, 37 e 42 semanas. Só que o nenê fica pronto mesmo para nascer com todas as potencialidades, com relação à sucção, relação à alimentação, à respiração, a partir das 39. Né? Não que se segure uma gestação quando tem algum problema, ou quando está entrando em trabalho de parto, ou quando o neném escolheu o seu momento, né? O neném escolheu o seu momento, é uma gestação a termo, vai nascer e vai ser ótimo. Mas quando a gente quer escolher um momento para o bebê, a gente não pode escolher porque o horóscopo está favorável, porque é o dia que a mãe vai conseguir chegar de viagem, se isso é antes das 39 semanas. Depois das 39 semanas é justo, né? É possível
organizar essas coisas, mas não antes, porque é sacanagem Se a com o bebê. indicação for cesárea, obviamente, né, gente? Não, Se a indicação for cesárea. Não, é que existe essa questão, assim, a questão que se fala, cesariana mesmo sem uma indicação, por escolha, entende? É essa questão, que a cesariana é eletiva a pedido que a gente... Existe uma controvérsia no mundo todo, se é ético, se não é ético, se é pior, se é melhor. Na verdade, eu sempre gosto de falar, cada nenê tem o seu jeito de nascer. Cada mulher tem o seu jeito de dar à luz, né? E o que importa é que tudo dê certo, que saiam os dois com saúde e que tu tenha uma boa lembrança. Né? E essa questão da boa lembrança, às vezes, é muito variável. Tem mulheres que a boa lembrança vai ser... Morrer de dor no parto normal. Não é morrer de dor, não é assim. Mas às vezes a lembrança da mulher é ter passado por todas essas etapas, né? Ela vai se sentir frustrada se não esperar até o final da gravidez, enquanto é possível, se não entrar em trabalho de parto enquanto é possível. Essa mulher tem que tentar um parto, a gente tem que fazer tudo para dar certo isso aí, né? A gente tem que respeitar isso aí, existindo indicação clínica de continuar, existindo segurança para isso acontecer. Por outro lado, também existe aquela mulher que jamais, que não vai se sentir humana se passar por meia dor, né? Isso existe também, isso também existe. Falta de orientação, por não falta de orientação, ou por história familiar, ou por causa de todos os medos que a vida colocou em cima da pessoa, o fato é que isso existe. E, bom, talvez para essa pessoa a melhor lembrança seja com uma cesariana marcada e tal. É para essa paciente que existe essa recomendação, não fazer antes de 39 semanas. Né? Eu gosto também de comentar. A maioria das pessoas está andando na rua, a maioria das pessoas nasceu de parto normal, né? Parto normal é algo que funciona bem na humanidade. A humanidade cresceu até hoje muito bem com o parto normal. Embora exista um número muito maior de cesarianas que existe hoje, especialmente no Brasil, que é considerado um campeão de cesarianas, né? E isso com certeza veio junto com uma banalização da cesariana, como se fosse uma coisa simples, uma coisa, qualquer coisa vai lá e faz, a pessoa engravida já está escolhendo, eu vou ter parto, eu vou ter cesárea, eu vou ter parto, eu vou ter cesárea. Não necessariamente as pessoas precisam exatamente planejar isso desde o começo. O ideal é que tudo vai sendo visto ao longo do caminho e que tu vai te informando ao longo do caminho, entendendo que parto normal é seguro e é bom, cesariana também é seguro e é bom, né? Nenhuma mulher é menos mãe do que a outra por ter tido um parto, por ter tido uma cesárea, por ter escolhido um parto, por ter escolhido uma cesárea. A gente tem um desejo e mesmo tendo desejo não é o que acontece, não é verdade? A gente como tudo, né? É verdade. Quando a gente planeja um parto, a gente tem plano de parto, por exemplo, é uma lista de desejos que a gente faz, né? Eu desejaria que fosse assim, que fosse de tal jeito. Nem sempre... Até o sexo a gente quer escolher. É menino. Então, nem sempre vai seguir o curso que tu tinha exatamente planejado. Mas a gente tem que lembrar que o objetivo final é o quê? Que tudo dê certo. Mãe saudável, nenê saudável, tendo uma lembrança boa. É isso que a gente tem que procurar. Ótimo. Adorei. Muito obrigada por ter dado essas informações para os nossos graus aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui muito, que da próxima vez que ele vir me visitar a gente grava mais, porque esse assunto não acaba nunca. A gente consegue conversar sobre isso milhares de tempo. A gente teve que ser um pouco mais sucinto até pelo tempo de vídeo, para vocês poderem assistir todo. E aí está, meus amorzinhos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é importante para tu receber as notificações que eu tô fazendo. Clique em gostei no vídeo, isso é bom também. Compartilha. Se ela não gostou. Não, se ela não gostou, clica no gostosinho também, que isso é importante para nós. Tá bom. Capaz que ela não vai gostar. Se ela não gostou, ela tinha que ter apertado no stop lá no começo já. Aqui são todas as minhas redes sociais perambulando na tela, outros vídeos do canal, inclusive o primeiro que a gente gravou, se tu tá chegando aqui, a gente gravou um outro sobre dúvidas que não são de gestação. Então corram lá pra ver também. E